Nesta aula, vamos ver uma aplicação do modelo principal e agente com seleção adversa e punição endógena a contratos financeiros. Nós temos aqui um agente que toma o dinheiro emprestado do principal para investir num projeto que tem um certo retorno teta. Esse retorno é informação privada do agente que pede dinheiro emprestado. Pode ser um retorno alto com probabilidade ni ou pode ser um retorno baixo com probabilidade 1 menos ni. O agente, aquele que pede dinheiro emprestado, tem uma utilidade que é o retorno menos o pagamento que ele tem que fazer. Então, você vai ter uma variável aleatória, o agente pode ser do tipo bom, quando tem um retorno alto, ou pode ser do tipo ruim, quando tem o retorno baixo. E aí é só colocar as barras em cima e embaixo, respectivamente, conforme seja o caso. O principal, ele vai fornecer o crédito, ele vai receber uma transferência de volta. Só que é um modelo em que existe auditoria, portanto, ele pode implementar a auditoria com alguma probabilidade. Se o agente anuncia que é do tipo bom, a probabilidade é pezinho barra em cima e tem um custo de auditoria. Então, o resultado líquido é o pagamento recebido menos o custo de auditoria. Isso acontece com probabilidade ni. Mutatis mutandis, caso o agente seja o agente ruim. A probabilidade é o menos ni e o pagamento é T barra embaixo. Existe um custo de implementar a probabilidade de auditoria pezinho barra embaixo. O problema, então, é o de maximizar o lucro esperado do principal, sujeito às restrições que nós já conhecemos. As restrições são as de incentivo, de participação e de punição endógena. Então, vejam que se o agente bom mente, escolhe o contrato desenhado para o agente ruim, ele vai incorporar uma economia, mas ele vai ser auditado com a probabilidade pezinho barra embaixo. E se ele for pego mentindo, ele é punido com a punição pesão barra em cima. E o montante dessa punição é limitado endogenamente pelo quanto ele consegue ganhar mentindo. Analogamente para o caso do agente ruim. Não é necessário a gente interpretar agora essas restrições, a gente já conhece. A gente começa transformando o problema em rendas informacionais. A gente sabe que a renda informacional do tipo bom é definida da seguinte maneira: você é payoff quando diz a verdade. Similarmente, a renda informacional do tipo ruim. Temos essas duas variáveis que a gente vai substituir sempre que aparecer a transferência. Eu só vou repetir aqui como fica a restrição de incentivo do tipo bom, só para lembrar, mas todas as outras a gente já sabe. Para começar, esse termo que está no lado esquerdo é a renda informacional do tipo bom, maior ou igual, e agora eu vou fazer aparecer aqui a renda informacional do tipo ruim. Então, a gente vai colocar θ barra em cima, vou subtrair o θ barra embaixo, vou somar o θ barra embaixo, subtrair o t e subtrair a punição esperada. O que a gente fez foi somar e subtrair a mesma coisa, que dá zero. Porém, esse termo aqui é a renda informacional do tipo ruim. Isso aqui é o Δθ. Portanto, a restrição de incentivo do tipo bom, quando escrita em termos das rendas informacionais, vai ficar essa expressão aí. A gente já tem o modus faciendi dessas transformações. Isso aqui vai ser a restrição endógena do tipo bom, endógena do tipo ruim. Aqui são as restrições de participação dos dois tipos, já está auto-evidente ali. Aqui é a restrição de incentivo do tipo ruim, e aqui é a restrição de incentivo do tipo bom. Então, a gente substitui todas essas novas restrições, ou as equivalentes, né, nas que aparecem aqui no quadro. Então, substituindo, a gente vai ficar com o seguinte conjunto de restrições. Essas são, portanto, as restrições escritas em termos das rendas informacionais. Falta substituir as transferências lá na função objetivo. A função objetiva é a seguinte. Lembrando que a transferência ela é o retorno menos a renda informacional. Substituindo, então, no primeiro termo, a gente vai ter retorno bom menos renda informacional boa, menos o custo, mais 1 menos ni, e aí a transferência ruim,
vai ser o retorno ruim menos renda informacional do agente ruim, menos custo de auditoria. A função objetivo fica, então, dividida em 3 parcelas, uma que tem o retorno esperado, uma parcela que é negativa, que é a renda informacional esperada, e outra parcela que é negativa também, que é o custo esperado de auditoria. Substituindo na função objetivo, temos essa maximização para resolver. A gente só precisa considerar 3 restrições: a de incentivo do tipo bom, a de participação do tipo ruim e a restrição endógena do tipo bom. As outras a gente pode negligenciar e considerar a igualdade nessas 3. Quando a gente considera a igualdade na restrição punição endógena do tipo bom, é o que a gente chama de princípio da punição máxima. O que nós sabemos além dessas 3 equações que têm que ser satisfeitas na solução do problema? A punição máxima do tipo ruim é 0, você não precisa punir. E se o agente anuncia que é do tipo bom, você não precisa punir. Então, você põe uma probabilidade de auditoria igual a 0. Isso implica que o custo de auditoria de pezinho barra em cima é 0. Isso posto, a gente pode substituir todas essas coisas na função objetivo e eliminando as restrições e o número de variáveis. A renda informacional do tipo ruim é 0. A gente vai substituir esse 0 em todos os lugares onde aparecer. São os lugares que estão com a seta aí. Ó. Tudo isso vai sumir. Essa restrição não vou precisar mais. Essa renda informacional aparece aqui, eu vou tirar. Aqui também aparece, eu posso eliminar. E aparece lá na função objetivo. Outra informação que nós temos é que o pezinho barra em cima é 0. Portanto, onde aparecer custo de pezinho barra em cima, que vai ser 0, justamente porque pezinho barra em cima é 0, a gente vai tirar. Vai desaparecer esse termo aqui. Agora, a punição máxima do tipo bom é delta θ. Quando você substitui nessa restrição, você põe delta θ em evidência e fatora 1 menos pezinho barra embaixo, vezes delta θ. Então, no lugar da renda informacional do tipo bom, você vai colocar 1 menos pezinho barra embaixo, vezes delta θ. E assim a gente elimina todas as restrições que a gente tinha. O problema, então, fica esse, fica muito mais simples e tem uma única variável, que é o pezinho barra embaixo. O que a gente tem que fazer, então, é derivar essa função objetivo, que a gente pode chamar de V, com relação a pezinho barra embaixo igual a 0 e ver o que dá. A derivada fica, então, ni menos com menos mais vezes delta θ, menos 1 menos ni, o custo marginal de pezinho barra embaixo. Isso aqui tem que ser igual a 0. Portanto, a condição de primeira ordem é que o custo marginal de pezinho barra embaixo seja igual a ni, o menos ni, vezes delta θ. Pela condição de em nada, pezinho barra embaixo tem que estar entre 0 e 1. As transferências eram as seguintes: a transferência do tipo bom, por definição, é o retorno menos a renda informacional. Então, substituindo a renda informacional, que a gente sabe que tem que ser 1 menos pezinho barra embaixo vezes delta θ, a transferência fica isso aqui. Você pode até avançar um pouco mais, né? Isso aqui é T barra em cima menos pezinho barra embaixo. Delta θ é barra em cima menos barra embaixo. Então, aqui vai ficar assim. A transferência que o agente tem que pagar de volta para o principal, se ele for agente bom, é uma média ponderada entre o retorno bom e o retorno ruim. A ponderação é dada justamente pela probabilidade de auditar um agente bom quando ele anuncia que é do tipo ruim. E a transferência do tipo ruim, ela é o retorno menos a renda informacional, que é 0. Temos, assim, as transferências já determinadas. Como essas são as únicas variáveis do problema, o mecanismo de auditoria vai ser a coleção desses contratos. Cada contrato tem uma transferência, uma probabilidade de auditoria e uma punição. As transferências são dadas aqui, como a gente acabou de ver. As probabilidades de auditoria, quando o anúncio
é bom você não audita, a probabilidade é zero. Quando é ruim, é uma coisa que está entre 0 e 1, que satisfaz a condição de primeira ordem que a gente encontrou. Custo marginal igual a ni, dividido por menos ni vezes delta θ. A punição máxima para o tipo bom, que é o delta θ, e a punição do agente ruim é zero. E isso resolve o problema do contrato ótimo. A gente tem aqui algumas observações para fazer ainda. Suponha que o montante emprestado pelo principal tenha sido um certo montante I. No first best, a eficiência requer que o retorno esperado cubra o que foi investido. Agora, sob informação assimétrica, o lucro líquido é o seguinte: o lucro líquido do second best vai ser a primeira parcela que está na função objetivo, como a gente viu. Aí tem a renda informacional esperada, que tem que ser subtraída, tudo isso aqui é avaliado na solução, né? E tem a parcela do custo de auditoria. Só que agora você tem que subtrair o investimento que foi feito. Quando você junta o retorno esperado com o investimento que está sendo subtraído, você tem exatamente o retorno líquido no caso de first best. Só que agora você tem um retorno menor, porque tem que subtrair esses dois termos que aparecem aqui. Ó. Logo, sob informação assimétrica, conjunto de valores de investimento, que são os possíveis valores para I, que dão ao principal um lucro positivo, que é o que a gente quer, é menor. Isso é um análogo do racionamento de crédito sob seleção adversa. O principal ele tem um montante para investir e o que ele vai ceder vai ser um montante menor. Porque como o lucro esperado dele tem uma parcela negativa, que tem a ver com a renda informacional esperada que ele tem que ceder e o custo de auditoria, o espectro de valores de investimentos que ele pode adotar é um espectro menos amplo, mais curto, menor. É como se fosse um racionamento de crédito. Isso, portanto, termina o nosso exemplo e encerra a parte sobre mecanismos de auditoria.